Nós vamos ler o verso 18 e depois estaremos lendo o verso 2 do capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Vamos repetir o verso 18? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Agora o verso 2 do capítulo 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Vamos juntos? Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Vamos orar. Pai, como é bom estarmos na Tua presença, nos alegrando em Ti, adorando o Teu nome, e queremos pedir, Senhor, que Tu estejas falando aos nossos corações, vem alimentar nossa alma, vem nos edificar com a Tua palavra. Suplicamos o Teu auxílio, a capacitação que vem de Ti, Senhor. Sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Eu não poderei pregar sem o Teu auxílio. Meus irmãos não conseguirão ouvir a Tua palavra sem o Teu auxílio. Somos necessitados de Ti, Senhor. Opera com poder, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele estava em Éfeso quando escreveu esta carta à igreja de Corinto. Ele começa a carta nos versos de 1 a 3 com uma breve saudação. Ele apresenta-se como alguém que foi chamado pelo Senhor para cumprir a missão. Em seguida, nos versos 4 a 9, ele faz aqui uma palavra de gratidão. Ele agradece a Deus pela vida da igreja em Corinto, pela vida daqueles irmãos. Ele reconhece que ali há uma igreja, mesmo numa cidade como era a cidade de Corinto, uma cidade tão idólatra, tão imoral, mas Deus resolveu fundar uma igreja naquela cidade. Ele resolveu salvar vidas naquela cidade. E Paulo então louva a graça de Deus e louva a Deus pelos dons que Deus tem concedido à igreja em Corinto. Mas a partir do versículo 10 do primeiro capítulo, Paulo começa a tratar de alguns problemas que aquela igreja estava enfrentando. Eles eram a igreja do Senhor, eles eram crentes, mas mesmo sendo crentes e sendo igreja do Senhor, eles não estavam isentos de enfrentarem problemas, dificuldades. E Paulo vai começar a tratar destes problemas. E ele vai tratar do primeiro problema que a igreja enfrenta, dos versos do capítulo 1, verso 10, até o capítulo 4. Ele vai mostrar o problema, ele vai mostrar as causas do problema e a solução para os problemas. Que bom, irmãos, é saber que o Espírito Santo, ele revela os nossos problemas, as nossas dificuldades. Que bom é saber que nós temos um médico perfeito, que apresenta um diagnóstico, as causas, mas também apresenta o remédio, a solução, o conserto. Este é o Senhor da igreja. Esse é o Deus que nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu gostaria de, com a graça de Deus, meditar nesse precioso texto e que o Espírito Santo esteja falando aos nossos corações. Paulo, no verso de número 10, ele revela o desejo que ele tem para com aquela igreja. O que Paulo deseja para a igreja é o que todos nós devemos desejar para a igreja, para a família. Nós estamos aí no mês da família. Então, o que está aqui no versículo 10 deve ser almejado por nós, enquanto crentes, enquanto casal cristão, enquanto família, enquanto igreja. Ele diz assim no verso 10: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa.
Paulo aqui ele não está dizendo que nós deveremos ter uniformidade de opiniões. Ele está dizendo que é possível que eu pense diferente do meu irmão, mas mesmo na diferença nós devemos preservar a concórdia, a harmonia, o respeito mútuo. Então ele está convocando a igreja e rogando à igreja, firmado no nome de Jesus, que eles possam viver em concórdia, em harmonia, mesmo quando falam, mesmo quando apresentam as suas opiniões, que haja respeito, que haja harmonia. Ele diz, e que não haja entre vós, ainda no verso 10, divisões. A palavra divisões aponta para a ideia de opiniões que se contradizem, não uma separação. Ele continua dizendo, antes sejais inteiramente unidos. A palavra unidos aqui aponta para a ideia de restaurar, de consertar. É a mesma palavra que é usada nos evangelhos quando os apóstolos estão consertando as redes. Os nossos relacionamentos, as nossas redes de comunicação, elas precisam estar sempre restauradas, consertadas. Seja na dimensão da igreja, seja na dimensão do casamento, seja na dimensão da família cristã. É preciso que haja restauração, é preciso que haja unidade, é preciso que haja harmonia. É preciso que haja conserto, é o que Paulo está rogando, é o que Paulo está pedindo, e na verdade não é meramente Paulo, é o Espírito Santo de Deus, porque cremos que esta palavra não é palavra meramente de um homem, é palavra do Espírito Santo de Deus para a minha vida e para a tua vida. Você crê assim, meu irmão? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra do Senhor. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Que haja o mesmo parecer. Esse é o desejo, esta é a oração, e que este seja o meu desejo, o seu desejo, o nosso desejo. Que haja unidade, que haja concórdia, que haja harmonia, que haja sintonia na dimensão da família, do casamento e da igreja, em nome de Jesus. Mas no verso de número 11, Paulo então revela uma triste realidade entre o desejo e a realidade. Ele vai afirmar no verso 11 ele vai apresentar as seguintes palavras, acompanhe por favor. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, que há contendas entre vós. Ele diz, eu fui informado, meus irmãos, meus amados irmãos, que há brigas entre vocês. Os irmãos estavam brigando, os irmãos estavam promovendo contendas, os irmãos não estavam promovendo o ideal de Deus, que era a unidade, a harmonia, a concórdia. E Paulo então apresenta este sério problema. É interessante, irmãos, porque Paulo escreveu esta carta, esta epístola, para responder perguntas que os irmãos de Coríntios havia feito. Nós sabemos disso quando lemos o capítulo 7, no versículo de número 1, quando ele diz assim, no 7:1, quanto ao que me escrevestes. Então a carta de 1 Coríntios é Paulo escrevendo, respondendo as dúvidas, as perguntas, os questionamentos da igreja em relação a várias áreas. Mas a carta que chega a Paulo não revela as brigas, as contendas, a situação real. Quando ele diz, eu soube do que está acontecendo aí, ele diz, não foi pela carta que vocês mandaram, mas foi pelos da casa de Cloé. Às vezes a gente quer negar a realidade, apresentar de maneira superficial o que de fato não condiz com a realidade. Mas, meus amados, observemos que Paulo diz, eu soube pelos da casa de Cloé. O que é que ele nos ensina?
através dessas palavras, que quando trilhamos o caminho, como a igreja de Corinto estava trilhando, o caminho da discórdia, o caminho da contenda, da briga, nós damos um mau testemunho. Quem é Cloé? O comentarista bíblico afirma que o mais provável é que Cloé fosse uma asiática rica. Se era cristão ou não, é algo impossível de saber. Cujos interesses comerciais faziam seus representantes viajar de Éfeso a Corinto. Que a palavra casa no grego é oikos, significa família, mas também significa os servos, os negócios. Então ele diz, olha, os da casa de Cloé foram que me disseram. Então possivelmente algum dos funcionários de Cloé, que morava em Éfeso, visitou a cidade de Corinto, e chegando na cidade de Corinto, ele foi à igreja, e lá na igreja ele percebeu a discórdia, as brigas, a falta de harmonia. Portanto, irmãos, discórdia, briga, contenda, é um promotor de mau testemunho, seja na dimensão do casal, da família ou da igreja. Porque o que serve para a igreja coletivamente deve servir para o crente individualmente e conjugalmente e familiarmente. Contendas, brigas, gritarias promove o mau testemunho de quem está dentro e de quem se aproxima, de quem visita. Em segundo lugar, Paulo diz que este ambiente de contendas, de brigas, de discórdia na igreja, estava promovendo uma compreensão distorcida do Evangelho. O nosso comportamento pode afirmar ou negar nossa fé. As nossas atitudes podem afirmar o Evangelho ou distorcer o Evangelho. Porque eu posso declarar algo com os lábios, mas praticar uma coisa totalmente diferente com a vida. Então a minha vida distorce aquilo que eu anuncio. Então Paulo está dizendo que este ambiente de brigas, de contendas, de discórdia, que aquela igreja vivencia, está promovendo uma compreensão distorcida do Evangelho. Veja o que ele diz no verso 13. A partir da situação que ele revela, ele diz assim: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Veja o que ele está dizendo: se vocês assim estão vivendo, vocês estão distorcendo verdades essenciais do Evangelho, o próprio Cristo, os sacramentos. Um comentarista bíblico, ele disse: o efeito das divisões entre os coríntios era o de abalar os fundamentos do Evangelho. É evidente que a pessoa de Cristo, a cruz de Cristo e o nome de Cristo, estão todos em perigo quando a igreja se divide. Olha como isso é sério, irmãos. Eu vou repetir, escute por favor. É evidente que a pessoa de Cristo, a cruz de Cristo, o nome de Cristo estão todos em perigo quando a igreja se divide. Esse é o primeiro aspecto. Paulo revela o problema e as consequências. Mas em segundo lugar, ele também apresenta as causas. Qual era a causa destas brigas? Por que havia brigas, contendas? O que é que causa brigas numa igreja? O que é que causa brigas dentro de uma família? O que é que causa brigas e contendas entre um casal? Qual é o motivador deste problema que tem sido tão terrivelmente vivenciado, até mesmo em famílias que se afirmam cristãs? É importante lembrarmos, irmãos, que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está escrevendo a uma igreja composta de casais, de famílias. E aí ele então apresenta as causas desse problema. E ele vai dizer que a primeira causa, o primeiro causador de brigas, contendas e discórdias é o ego.
é a egolatria. Por isso que ele vai afirmar no verso 10, as seguintes palavras, por favor acompanhe. Refiro-me ao fato de cada um, ou seja, ele inclui a todos, cada um de vós, dizer: eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. São 4 grupos dizendo a mesma coisa, são 4 grupos firmados, não em Cristo, não no Evangelho, mas no eu. Verso 12, 1:12, falei errado, né? Obrigado, presbítero Fábio. Verso 12, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou. Eles já começam com expressão que na verdade só cabe àquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Mas eles estão firmados no eu, e aonde o eu se firma, aonde o ego prevalece, a contenda acontece, a briga, a discórdia. O restante da frase não é o mais importante, porque nenhum destes citados, Paulo, Apolo, nem Cefas, estava encabeçando isso aqui. Nenhum deles aprovava estas discórdias, esse partidarismo. Então não eram eles os líderes que estavam promovendo, era o ego, era o eu. E mesmo salvos pela graça, crentes em Cristo Jesus, precisamos vigiar constantemente e dizermos como Paulo disse, escrevendo aos Gálatas: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aonde Cristo reina, a unidade, aonde Cristo reina, a concórdia, a paz. Mas aonde o eu prevalece, aonde a egolatria acontece, é briga, divisão, discórdia, contenda. Mas em segundo lugar, o apóstolo Paulo afirma no verso 29, no 1:29, que um outro causador de brigas, contendas e discórdias é o orgulho. Veja que ele afirma isso no verso de número 29, a fim de que ninguém se vanglorie. Se ele está dizendo que é necessário que ninguém se vanglorie, é porque havia gente daquela igreja se vangloriando. O que é vanglória? É orgulho, é uma glória vã. Veja que isso é repetido tanto no capítulo 3 quanto no capítulo 4. Acompanhe comigo, por favor, o capítulo 21 o versículo 21 do capítulo 3. Portanto, ninguém se glorie nos homens. No capítulo 4, no versículo 6. 4:6. Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um, em detrimento de outro. Verso 7, do final do verso 7, 4:7, como se o não, e se o recebeste, porque te vanglorias. A palavra vanglória aparece novamente no verso 18, observe por favor, do mesmo capítulo. Alguns se ensoberbeceram. No verso 19, no final do verso 19, mas o poder dos
de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos, por meio de quem? Creste. Isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Ele está dizendo, se o Senhor não operar nos nossos corações, nem o mais poderoso e eloquente pregador evangelista nos convencerá. O que nos conduz à conversão, à genuína salvação, é o poder de Deus, operando através dos seus servos. Mas veja o que ele diz no verso 6. Eu plantei, Apolo, mas o crescimento veio. O que ele está dizendo? Nós não somos rivais, nós somos parceiros, companheiros. O Senhor, servimos ao mesmo Senhor, mas eles estavam colocando Paulo e Apolo como rivais, como competidores. Ele está dizendo, vocês estão olhando a realidade dessa maneira, porque vocês não estão se revestindo da sabedoria de Deus. Vocês estão se revestindo da sabedoria do homem, do mundo, das categorias mundanas. E quando a gente se reveste do que é mundano, a gente não percebe a realidade como Cristo está fazendo. Em vez deles perceberem a realidade como graça, como dons, como bênçãos, eles estavam percebendo a realidade como rivalidade, como competição. Porque aonde falta a sabedoria de Deus, a compreensão, a leitura equivocada. Irmãos, e como isso acontece na dimensão da família e da igreja? Às vezes a gente está fazendo a leitura errada, porque os nossos olhos estão afetados pelo que é carnal, mundano. Mas em quarto lugar, Paulo vai dizer que o que causa esta situação, conforme o verso 3 do 3, 1 Coríntios 3:3, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas. Aonde há ciúme, há contenda. Ciúme aponta para a ideia da falta de confiança. Ciúme aponta para a ideia de rivalidade. Aonde há ciúme, há desconfiança, há rivalidade. E onde há desconfiança e rivalidade, não há harmonia, não há unidade. Há brigas, contendas e discórdias. Por isso que no capítulo 2, no capítulo 3, no final do verso 2 ele diz, porque ainda sois carnais. O que significa essa expressão, sois carnais? Ele está dizendo, sois mundanos. Vocês estão usando os valores caídos e distorcidos desse mundo. É como se ele estivesse dizendo, vocês afirmam que têm o Espírito Santo, que são espirituais, mas estão se comportando como se não tivessem. Porque eu soube pelos da casa de Cloé que há brigas, há contendas, há discórdias. O problema, as causas, mas há um caminho de solução. Você pode dizer amém? Às vezes é difícil ouvir um diagnóstico, mas em todo caso é necessário, porque só há restauração, só há conserto, só há cura, quando o diagnóstico é apresentado de maneira fiel e verdadeira, e o remédio poderoso e suficiente é aplicado. Paulo então vai dizer que há um caminho de restauração, há um caminho de vitória, há um caminho de bênção, há um caminho de fortalecimento. E qual é este caminho? Em primeiro lugar, ele diz que a nossa vida precisa estar fundamentada na mensagem da cruz. A nossa vida precisa estar fundamentada no Evangelho. A nossa vida precisa estar fundamentada na sabedoria de Deus, nos valores do reino de Deus. Então ele vai, depois que ele apresenta este quadro, do verso 10 até o versículo 17 do capítulo 1, que revela essa situação tão difícil e tão desagradável que aquela igreja estava vivenciando, do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 4, ele então passa a apresentar este caminho de restauração. E a primeira verdade que ele apresenta como um caminho de restauração é a necessidade de fundamentarmos a nossa vida na sabedoria de Deus.
Veja o que ele diz no verso 19: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Ele está citando aqui uma profecia que está escrita em Isaías 29:14. Portanto, o apóstolo Paulo afirma que esta profecia se cumpre através da cruz, através do evangelho. No verso 20 ele diz: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? A sabedoria do mundo é tornada louca, porque a sabedoria do mundo, aquilo que o mundo oferece, não nos reconcilia com Deus, não nos leva a um real conhecimento da presença de Deus e da glória de Deus. E o que a nossa casa precisa, o que a nossa igreja precisa, é da presença de Deus, é conhecer a Deus de verdade. E o que promove este conhecimento genuíno, esta dádiva maravilhosa, não é a força do homem, não é o intelecto, não é a razão, não são as filosofias apresentadas. O que promove esta extraordinária bênção é Jesus Cristo, é a cruz de Cristo. Portanto, as nossas vidas, os nossos lares, a nossa igreja, cada vez mais, precisa estar fundamentada na sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é Cristo. E a sabedoria de Deus é Cristo morrendo numa cruz. Visto, verso 21, por favor. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Parece loucura, mas a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Parece fraqueza, o Messias, o poderoso, o glorioso, pendurado numa cruz como maldito. Parece loucura, parece fraqueza, mas é poder de Deus, é sabedoria de Deus, é a obra necessária, suficiente para satisfazer a justiça de Deus, manifestar o amor de Deus e garantir salvação real, reconciliação verdadeira, bênçãos eternas sobre a vida de todo aquele que crê. Portanto, quando a nossa alma, quando o nosso coração, quando a nossa casa, quando a nossa vida está firmada na mensagem da cruz, no poder de Deus, somos promotores da paz, da harmonia, da unidade, somos pacificadores. Veja o que ele vai dizer no verso 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Os judeus diziam: queremos sinais. Na medida que a gente lê os evangelhos, a gente vai percebendo de vez em quando que os judeus se aproximavam de Jesus e diziam: mostra-nos um sinal, mostra-nos um sinal. Tem um momento que ele diz: o único sinal que eu vou mostrar é o sinal de Jonas. É a mesma coisa, eles querem ver o sinal, eles querem ver poder, eles querem ver milagres. Mas em vez de Jesus mostrar este poder meramente físico, carnal, ele mostra um outro tipo de poder, que é muito mais poderoso do que qualquer outra manifestação de poder. Os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria. A ideia de sabedoria aqui é retórica, belos discursos, exaltação da razão. Mas no 23 ele diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Nós declaramos, nós proclamamos o Evangelho, e o Evangelho essencialmente é Cristo crucificado. Mas para os que foram chamados, mas para os que foram eficazmente chamados pelo poder de Deus, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo, irmãos, é a sabedoria de Deus.
porque ele é a manifestação do poder de Deus que garante as bênçãos. Por isso que Paulo diz: a sabedoria de Deus é Cristo, porque Cristo, através de sua morte na cruz, poderosamente garante libertação, perdão, salvação, vida e vida com abundância. Cristo é o poder de Deus. Mas em segundo lugar, o apóstolo vai apresentar outra verdade que deve revestir a nossa vida. A primeira é a sabedoria de Deus, a mensagem da cruz, o evangelho. Mas a segunda verdade que ele apresenta é a necessidade de vivermos em humildade. Ele vai falar disso nos versos 26 a 31. Ele vai falar da necessidade de vivermos em humildade. Quando ele lembra aos coríntios quem Deus chamou. Veja, verso 26. Irmãos, reparai pois na vossa vocação, no vosso chamado para a salvação. Lembrem-se, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, poucos. Mas de uma forma geral, quem foram chamados foram não os que são os mais eloquentes, os mais inteligentes, não os mais ricos, os mais influentes, os mais poderosos. Qual é a lógica do reino de Deus? O que move Deus a escolher? Não é o mérito, não é o dinheiro, é sua graça. Portanto, a graça de Deus nos convoca a uma vida de gratidão e de humildade. Por isso que ele diz, verso 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. As coisas loucas foram escolhidas. Lembremos-nos da nossa vida passada, coisa louca, distante de Deus, alienado da verdade, mas alcançado com poder pela graça de Deus. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. O que é salvação? Não é mérito, não é obra, é ação soberana de Deus, escolhendo com graça. Nós não éramos uma joia rara, que brilhamos nos olhos de Deus. Nós éramos fracos, loucos, desprezados, humilhados, mas mesmo assim o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele nos achou, Ele foi como um caçador, Ele foi ao nosso encontro e Ele nos encontrou. E com graça nos amou. E quando nos encontrou perdidos, Ele percebeu que nós não só estávamos perdidos, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas mesmo assim Ele nos amou e nos deu vida, e vida em abundância, nos livrou da morte, do pecado e das trevas. É graça no início, no meio e no fim. E quando a gente chegar no céu, e um anjo olhar para nós assim e dizer: como é que você chegou aqui? A resposta será: foi graça. Foi graça. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Precisamos, irmãos, nos revestir do evangelho da graça, que nos conduz a uma vida de humildade. Na presença de Deus não há lugar para vanglória. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo então afirma para aquela igreja que estava vivendo aquela triste situação de brigas, contendas e discórdias. Ele diz em terceiro lugar: é preciso confiar no poder do Espírito Santo. Veja o que nos mostra o versículo de número 2, capítulo 2, versículo de número 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, a mensagem de Deus, eu não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria.
Paulo era um homem muito capacitado. Paulo não era um ignorante. Paulo foi instruído nas melhores escolas rabínicas da época. Gamaliel, um famoso professor de teologia, foi seu mestre. Paulo era um homem erudito, ele falava diversas línguas, ele conseguia falar fluentemente o grego, o aramaico. Mas ele entendeu que o que transforma vidas, que muda corações, é o Evangelho no poder do Espírito. Não basta afirmar a vida nas minhas próprias capacidades. Eu sou. Só Jesus Cristo é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é de verdade. Portanto, é isso que o apóstolo está dizendo. Eu não usei ostentação de linguagem, retórica, oratória. Porque, veja, ele diz que decidiu, verso 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu decidi anunciar Jesus, aquele que sendo Deus se fez homem, aquele que é 100% Deus, 100% homem, o verbo que se fez carne, assumiu a nossa humanidade como nosso representante, desde o nascimento sofreu, para pagar o alto preço que garante a nossa salvação, e no final da sua vida, sofreu o ápice da dor, da vergonha, morrendo numa cruz. Tudo isso era necessário para que a bênção de Deus fosse derramada sobre nós, para que o escrito de dívida fosse rasgado, para que a justiça de Deus fosse satisfeita, o amor de Deus revelado e a bênção abundantemente derramada sobre as nossas vidas. Paulo diz no verso 3, e foi em fraqueza. A palavra fraqueza aqui, ela aponta para a ideia de fraqueza física. Possivelmente ele estava enfermo. Temor e grande tremor, pelo peso da responsabilidade. Verso 4 ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. O que nós precisamos, irmãos, é da demonstração do Espírito e de poder. O que a casa precisa, o que o lar precisa, o que a igreja constantemente precisa, é da demonstração do Espírito e de poder. Não é de performance, não é de ostentação, não é de meros discursos, não é de aparência. O que urgentemente, constantemente necessitamos é de demonstração do Espírito e de poder. Poder que liberta, poder que salva, poder que capacita, poder que renova, poder que aviva, poder dos céus, poder de Deus. Não é poder que vem do homem, da carne, do dinheiro, das influências mundanas. É poder que vem do alto. Por isso que Paulo diz: mas em demonstração do Espírito e de poder. Tudo isso, veja, ele conclui no verso 5 dizendo: para que a vossa fé, a vossa confiança, não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. No que você tem se apoiado? Naquilo que é meramente humano, financeiro, material? Ou você tem se apoiado no poder de Deus, em Cristo Jesus? Meus amados irmãos, que Deus nos ajude a superarmos as dificuldades, a vencermos os nossos problemas, sejam eles de ordem interna, sejam eles de ordem conjugal, familiar ou eclesiástica. Mas o Espírito nos instrui pela palavra. E o caminho da restauração, o caminho da vitória, ele passa pela mensagem da cruz. Ele passa pelo revestimento dos frutos do Espírito, dentre eles a unidade. Ele passa por uma absoluta confiança no poder do Espírito Santo de Deus. Que a sua vida, que a sua casa esteja sempre revestida destas verdades reveladas para nós pelo Espírito Santo de Deus.
Não desanime, não retroceda. A mensagem da cruz continua sendo poderosa e eficaz. O poder do Espírito continua operando em corações. Levante a cabeça, continue crendo que no Senhor somos mais do que vencedores. Os problemas não se perpetuarão, as dificuldades não vão se eternizar, porque nós servimos a um Deus que cuida de nós. E Ele cuida de nós, muitas vezes, nos exortando, nos corrigindo, mas também nos consolando, quando declaramos o Evangelho, que é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Vamos orar. Pai,